eu sinto nesta tarde de contar a todos uma obra linda, maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Não entendia eu muitas coisas que o Senhor fazia na minha vida. E ficava eu questionando ao Senhor, por que disso, por que daquilo, por que estou passando isso, Senhor, por que estou passando por aquilo, e seriam essas as perguntas diante de Deus. Mas o Senhor hoje me fez entender, e eu sinto de passar a muitos, que muitos perguntam ao Senhor, fazem as mesmas perguntas que eu fazia ao Senhor, mas não entendia eu as obras que o Senhor tinha por vir na minha vida. Eu agradeço a Deus, porque eu fui criada num lar cristão, eu nasci num berço cristão. Ainda muito criança, o Senhor selou a minha alma com uma promessa e me chamou na sua graça. Eu agradeço a Deus pela mocidade que eu tive em servir ao Senhor. Eu agradeço a Deus pelo vento forte que passou na minha vida. E o Senhor, com a sua mão forte e poderosa, me segurou na sua graça. Eu agradeço ao Senhor nesta tarde, porque o Senhor me deu 2 filhos. Cresceram, e quando eles estavam já na juventude, cresceram na doutrina, não eram batizados. E toda mãe, todo pai quer ver o seu filho na graça. E eu nunca quis ver os meus filhos no mundo. Quando a minha filha estava com 17 anos, o Senhor me presenteou com mais um filho, Felipe, uma criança linda, perfeita, um menino saudável. Eu agradeço a Deus porque a minha filha, com 17 anos, quis pegar o caminho do mundo, não quis mais servir ao Senhor. O meu filho tocava na reunião de jovens e menores desde os 12 anos, mas não era batizado. A família do meu esposo não servia ao Senhor, tinha incrédulos na família. E eu agradeço a Deus hoje, porque eu buscava uma obra, eu buscava a obra de conversão, de salvação na minha família. Um dia estava eu congregando, o Senhor falou pela sua santa e gloriosa palavra. Palavra esta que dizia, Elias e os profetas de Baal. E o Senhor falava assim, hoje dentro desta igreja tem muitos que têm sacrifício a me oferecer, sacrifício em que eu me agrado. Deus tomava o irmão pela sua palavra e ele me apontava no banco e eu com o meu Felipe no colo. E o Senhor falava assim, minha serva, você tem um sacrifício em que eu me agrado. E eu quero de ti este sacrifício. Você quer que eu chame a tua filha na graça? Você quer que eu faça uma obra na sua família? E eu dizia, sim, Senhor, eu quero. Então ofereça a mim o teu sacrifício e eu receberei. Eu não sabia que o que o Senhor estava me pedindo era o que eu mais amava, era o que estava nos meus braços. Glória ao nome santo do Senhor. E eu dizia assim, sim, Senhor, eis-me na tua presença, faça de mim a tua vontade. Eu agradeço a Deus, porque a minha filha não queria mais servir ao Senhor. Uma menina selada com a promessa, uma jovem que cresceu nas reuniões de jovens e menores, servindo a Deus, visitando, recitando. Chegou um tempo que ela não quis mais servir ao Senhor. E eu, meu esposo, cobrávamos do Senhor e falava, Senhor, o que está acontecendo? A nossa filha não quer mais te servir. Não é isso que nós ensinamos. E aquela palavra que o Senhor disse ficou na nossa memória e até caiu no esquecimento. Eu agradeço a Deus, porque um dia eu não aguentava mais, eu não suportava mais ver a minha filha, não ia para lugar nenhum.
mas também não ia mais para as reuniões de jovens e menores, não congregava mais. Estava mudando as suas amizades, estava mudando as suas atitudes. Uma menina que não me respondia já começou a me enfrentar. Foi chegando a idade dos 18 anos. Um dia o meu esposo disse: não aguento mais essa situação, não vejo mais essa menina louvando ao Senhor. O Senhor precisa tomar um caminho na nossa vida, não aguento mais ver essa menina assim. E fomos buscar a palavra. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, mais uma vez nos respondeu: esse ano eu estou vindo visitar a tua casa, vou fazer uma obra linda. Irmãos, eu aguardei, porque toda mãe almeja que os seus filhos sirvam ao Senhor. E eu achava que o Senhor ia chamar os meus filhos e só isso. Mas um dia minha filha se levantou contra mim porque ela queria ir num determinado lugar. E como autoritária, uma mãe com autoridade, autonomia sobre seu filho, eu disse para ela: você não vai na reunião, você não vai nos cultos, então você não vai nesse lugar. Você não vai em lugar nenhum, você vai ficar dentro de casa. Ela me enfrentou e ela disse para mim: o mês que vem eu faço 18 anos e saio de casa e você não manda mais em mim. Naquela hora eu tremi diante de Deus. E não sei se eu falei no impulso de mãe, não sei se Deus tomou a minha boca, eu só sei que o Senhor fez uma linda obra. Porque eu segurei no braço dela bem forte e eu falei assim: filha, eu canto um hino de funeral se preciso, mas eu não entrego filho meu, filha minha na mão do inimigo, por nada. E soltei o braço dela e fui orar ao Senhor e falei: Senhor, faz uma obra do jeito que tu quiser, mas não deixa filho meu nenhum, Senhor, no mundo, na mão do adversário. Eu prefiro cantar um hino em um funeral, mas não imaginava eu, irmãos, que eu iria cantar 3 hinos de funeral. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor fez essa obra na minha vida. Ela disse isso para mim, seria no comecinho do mês de novembro. Dia 26 de novembro, no dia 28 de dezembro, ela faria 18 anos. E ela disse que sairia de casa, ia servir ao mundo, ia fazer o que ela bem entendesse. No dia 26 de novembro de 1912, o Senhor passou com seu olhar na minha casa e levou o meu pequeno Felipe, em perfeita saúde, uma criança saudável, perfeita, sem enfermidade, num acidente doméstico. Eu sei que foi o Senhor. Quando o Senhor fez isso, irmãos, por momento eu não entendi. Um desespero entrou dentro do meu coração, na minha alma. Eu gritava, eu clamava, e o Senhor falou no meu coração: canta, minha serva, canta. Lembra de que na tua mocidade eu disse que tu vencerias tuas provas cantando. Então canta. Hoje eu agradeço a Deus, porque enquanto meu esposo preparava os procedimentos, eu em estado de choque ainda, mas eu conseguia cantar. Eu cantava. Para muitos eu estava delirando, mas só eu sabia o que Deus estava me pedindo. E eu agradeço a Deus que muitos podem dizer: não tem funeral lindo. Teve um funeral lindo, maravilhoso, uma palavra cheia de promessa. Os 2 anciãos de Indaiatuba chegaram e disseram para os nossos irmãos de Salto de Pirapora: com licença, irmãos, Deus mandou nós vir atender esse funeral,
porque nós temos um recado a este povo, a esta família. E assim os servos de Deus fizeram. Deus tomava o teu servo pela palavra e ele pregava. Está sendo lançada na terra uma semente, não está sendo sepultada uma criança, viu, mãe? Está sendo plantada uma semente, nascerá uma árvore, dará fruto, e o Senhor te diz: você verás todos os seus filhos na mão do Senhor e nenhum na mão do inimigo. Hoje eu louvo e glorifico a Deus, porque se o Senhor levasse a minha filha com 18 anos, toda a Irmandade sabe o que está escrito na Bíblia. Até 12 anos pertence nós a doutrinar. Mas após dessa idade, está na mão do Senhor, tem julgamento. Mas uma criança inocente, antes dos 12 anos, não tem julgamento. Torna-se um anjo perante Deus, porque não tem pecado. Se o Senhor levasse a minha filha, ela não teria salvação. E o Senhor prometeu uma obra de salvação. E naquele funeral, o Senhor selou a minha cunhada com a promessa do Espírito Santo. O Senhor devolveu o dom de língua à minha filha. Foi numa quinta-feira o seu sepultamento. No sábado teve batismo na Central de Salto de Pirapora. E eu agradeço a Deus, porque o cooperador na época, hoje de adulto, na época de jovem, irmão Sidney Câmara, foi lá e falou para mim: Renata, vou buscar os seus filhos para levar no batismo. Eu tenho uma cunhada, sem ser essa que o Senhor selou com a promessa no funeral, que não cria em milagre, não cria em Deus, não cria na sua existência. Ela falou para mim: eu vou nesse batismo porque eu vou ver os meus sobrinhos batizarem, e eu nunca vi um batismo, nem sei como é isso. E chegamos neste batismo, o Senhor fez uma festa muito grande, porque o Senhor permitiu que um irmão, amigo, na hora do funeral pediu licença para o ministério e falou: irmão, Deus está tocando no meu coração de cantar este hino, tal hino, e pediu o hino. No dia do batismo foi chamado o mesmo hino. De repente eu vi o reboliço no meio da igreja, uma festa que o Senhor fazia. Quando eu olhei no corredor, os meus 2 filhos abraçados, indo em direção ao tanque de batismo. A minha filha, que se dizia sair de casa, manifestando a língua dos anjos. O meu filho abraçado ela, manifestando a língua dos anjos, indo em direção ao tanque do batismo. Quando os meus filhos saíram das águas, a festa foi maior ainda, porque quando eles estavam já sentados no banco, todos nós, eles contemplaram a tia, que não cria no poder de Deus, que não cria na existência de Deus, descendo nas águas do santo batismo. Hoje eu agradeço a Deus pelo Senhor ter aceito o meu sacrifício, por o Senhor ter aceito a minha oferta, ter tirado de mim, eu não sendo digna nem merecedora, uma oferta para Ele. Recebeu como oferta de Elias, fez uma obra de salvação na minha família. Hoje, você, mãe, você, pai, que chora porque você não queria ver o seu filho no mundo das drogas, você não quer ver a sua filha no mundo, você que chora porque você muitas vezes não dorme, porque você não sabe onde o seu filho está. Você entrega o teu coração ao Senhor e fale: Senhor, faça conforme a tua vontade, porque o Senhor, fazendo conforme a vontade dele, a obra sai perfeita. O Senhor cura a nossa ferida, Ele cumpre o que Ele diz. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, porque eu chorei não uma noite. Muitas vezes a saudade dói,
Eu choro até hoje, sinto saudade do meu Felipe, mas quando eu lembro que quantas almas o Senhor chamou, quantas obras o Senhor fez, eu agradeço a Deus, porque o meu Felipe não conheceu o mundo. O meu Felipe está livre das drogas, está livre da oferta do inimigo. E a minha filha hoje, que não queria servir ao Senhor, Deus chamou na graça, foi auxiliar de jovem por 1 ano. O Senhor preparou esposo músico, é casada, me deu uma neta, serve a Deus com alegria. O meu filho da mesma forma, o Senhor chamou, oficializou, casou, obras lindas o Senhor fez. Na casa da minha sogra, o Senhor chamou a todos nesta graça. Tirou o músico lá de dentro que ainda era criança, hoje serve a Deus. Aquela que não cria em Deus viu até morto ressuscitar. Vimos essa obra hoje tão grande na nossa vida, que supera a nossa saudade, supera o nosso sofrimento. E por isso eu deixo essa mensagem a muitas mães, a você, mãe, que chora e pede e clama por uma obra. Não canse de pedir, mas também não negue ao Senhor o que Ele te pedir. Faça para o Senhor tudo o que Ele te pedir. Não seja egoísta. Muitas vezes, irmãos, somos egoístas. Queremos que o Senhor faça para nós o que pedimos, mas não entregamos ao Senhor aquilo que Ele nos pede. Em primeiro lugar, irmãos, entregamos ao Senhor o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida. E aí estamos abrindo as portas para que Ele faça da forma que Ele quiser. Nós não podemos questionar a vontade do Senhor. Então entreguemos a nossa vida ao Senhor, os nossos filhos, a nossa família, e veremos a sua glória em nossa vida. Hoje eu agradeço a Deus por isso, porque no momento antes de ser descido essa semente em que o Senhor disse, a terra, quando ainda estávamos fazendo as últimas despedidas, o Senhor colocou no meu coração para que eu cantasse um hino. Estava ainda dentro do cemitério e o Senhor colocou no meu coração para que eu cantasse aquele hino. Quem pode consolar-nos? E eu não hesitei, porque eu falei, Senhor já fez isso na minha vida. Quem sou eu para não obedecer mais uma vez a voz do Senhor? Quando o Senhor disse, minha serva cante, porque tu vencerás cantando, eu cantei. E ainda no cemitério o Senhor visitou a todos os que estavam ao nosso redor. E o Senhor assim tem consolado as nossas almas. E hoje eu só tenho palavras a agradecer ao Senhor, por Ele ter tido sua imensa misericórdia na minha vida, ter me dado força, ter me consolado na hora da minha saudade, na hora da minha maior angústia. Eu canto e o Senhor tem me consolado. Por isso, irmãos, na prova, na angústia, na tristeza, não vamos blasfemar, não vamos murmurar, não vamos questionar ao Senhor, mas vamos cantar louvores ao seu nome. E os que fizerem isso verão as obras de Deus na sua vida. E você terá muito que levantar na frente do povo, nas grandes e pequenas congregações, e contar as obras que Deus fez. Hoje eu senti de contar essa obra, mas são muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida. E o Senhor, fazendo eu sentir no meu coração, eu vou contar e vou mandar mais obras para confortar as almas abatidas e o coração contristado. Deus seja sempre louvado.